Você já se sentiu inadequado para uma tarefa a que Deus o chamou? Talvez você pensou: Deus não pode usar alguém como eu. Hoje mergulharemos na história de Gideão, um homem que se sentia totalmente despreparado para o chamado de Deus em sua vida. Esta passagem em Juízes 6, de 1 até 7, 12, nos ensina uma verdade poderosa. Deus realmente se alegra em usar os improváveis para realizar o impossível. Nossa mensagem principal hoje é esta: o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Ele frequentemente escolhe as pessoas mais inesperadas para cumprir seus propósitos. Ao abrir Juízes 6, encontramos Israel em situação conhecida. O versículo 1 nos diz: os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Isso prepara para um ciclo que vimos antes: pecado, sofrimento, súplica e salvação. A opressão midianita foi severa. Os versículos 2 a 6 retratam um povo vivendo com medo, escondendo-se em montanhas e cavernas, com suas colheitas e rebanhos constantemente saqueados. É nesse contexto de desespero que conhecemos Gideão. Quando o anjo do Senhor aparece a Gideão, o encontramos debulhando trigo em um lagar, um local incomum escolhido para se esconder dos midianitas. A saudação do anjo no versículo 12 surpreende: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. A resposta de Gideão revela suas dúvidas e frustrações. Mas, Senhor, se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Essa interação nos ensina algumas lições importantes. Deus nos vê de forma diferente de como nos vemos. Enquanto Gideão se via como fraco e escondido, Deus via um poderoso guerreiro. O chamado de Deus vem quando nos sentimos preparados. Gideão se escondia do inimigo, não se preparava para a batalha. Quando Deus o chamou, as objeções de Gideão continuam no versículo 15. Mas, Senhor, como salvar Israel? Meu clã é o mais fraco de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Ele havia esquecido que Deus não chama os capacitados. Ele capacita os chamados. A resposta de Deus é simples, mas profunda: eu estarei com você. Versículo 16. O que se segue é uma série de sinais que Deus fornece para confirmar o seu chamado na vida de Gideão. O fogo queima a oferta, o velo molhado e seco. Esses foram os meios de Deus para garantir a Gideão sua presença e poder. Não devemos buscar sinais sempre, mas lembrar que Deus é paciente com nossa necessidade e busca de confirmação quando Ele nos chama para uma grande tarefa. É bom agirmos só quando temos certeza de que o chamado vem de Deus. A história toma um rumo dramático quando Deus manda Gideão derrubar o altar de Baal, de seu pai. Esse ato de obediência foi o primeiro passo de fé de Gideão, feito com medo, mas feito mesmo assim. Veja, a obediência muitas vezes precede a coragem. Entrando no capítulo 7, vemos a estratégia incomum de Deus se desenrolar. Ele reduz o exército de Gideão de 32.000 para apenas 300 homens. Por quê? O versículo 2 nos dá a resposta. Ele diz: você tem homens demais. Não posso entregar os midianitas em suas mãos, ou Israel se gloriaria dizendo: minha própria força me salvou. Essa parte da história nos ensina uma lição crucial sobre como Deus age. Deus frequentemente reduz nossos recursos para mostrar o seu poder. Quando a vitória vier, não haverá dúvidas sobre sua origem. Os métodos de Deus nem sempre fazem sentido para a lógica humana. Reduzir um exército antes da batalha parece contraditório, mas os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Deus se preocupa mais com o coração do seu povo do que com o poder militar.
Ele queria que Israel confiasse nele, não em sua própria força. O que a história de Gideão significa para nós hoje? Como aplicar essas verdades em nossas vidas? Reconheça que a visão que Deus tem de você pode ser muito diferente da sua própria. Ele vê o seu potencial, não apenas a sua realidade atual. Entenda que sentir-se inadequado não te desqualifica do chamado de Deus. Na verdade, isso pode te tornar o candidato perfeito. Dê passos de obediência. Mesmo quando você estiver com medo, a coragem geralmente vem depois da ação, e não o contrário. Confie nos métodos de Deus. Quando não fazem sentido, os caminhos dele são mais altos que os seus. Lembre-se de que o poder de Deus se manifesta de forma mais evidente quando estamos em nossa maior fraqueza. Não tenha medo de agir com fé, sempre confiando na força dele em vez da sua própria. Ao encerrarmos, em que área da sua vida você se sente inadequado ou despreparado? Deus está te chamando para dar um passo de fé, confiando no poder dele, não nas suas habilidades. Lembre-se, Deus se alegra em usar heróis improváveis para realmente cumprir seus propósitos. Você vai, como Gideão, responder ao chamado de Deus com obediência e confiança? O caminho pode ser desafiador e os métodos de Deus podem te surpreender, mas com ele, vitórias inesperadas te aguardam. Sua fraqueza é o palco perfeito para que a força de Deus realmente brilhe.